Lúcia estava na sala de aula, cercada por uma algazarra típica do fim de tarde. Os alunos, com a energia acumulada ao longo do dia, corriam de um lado para o outro, rindo e conversando animadamente. A professora, com um sorriso no rosto, organizava os materiais para a aula de artes que se aproximava. Mas sua mente estava atenta às conversas e interações que se desenrolavam ao seu redor. O quadro negro estava coberto de desenhos coloridos, resultado da criatividade dos alunos. E Lúcia não podia deixar de se sentir realizada ao ver o entusiasmo deles. "Vamos lá, pessoal! Quem aqui está animado para criar algo incrível hoje?" Lúcia perguntou, sua voz firme, mais acolhedora, tentando canalizar a energia caótica em algo produtivo. Várias mãos se levantaram e gritos de animação preencheram o ar. Ela riu e disse: "Ótimo! Mas antes, vamos nos organizar um pouco. Olhem para mim e vamos fazer isso juntos." Os alunos começaram a se acalmar, sentando-se em seus lugares, embora ainda trocassem olhares e sorrisos. Lúcia se movia pela sala, oferecendo elogios e animações, enquanto se preparava para a atividade. O ambiente era caótico, mas ela se sentia em casa, inserida naquele microcosmo de vida e aprendizado. Para Lúcia, cada criança era um mundo a ser desvendado, e ela amava essa jornada. Enquanto isso, Ana, uma das alunas mais tímidas, permanecia em seu canto. Lúcia a observava de relance. A menina tinha cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo, e usava um vestido que parecia um pouco maior para ela. Sua expressão era de concentração, mas havia também uma sombra de preocupação em seu olhar. Lúcia, atenta aos detalhes, decidiu que iria se aproximar da menina assim que a aula terminasse. A aula avançou entre risadas e criações artísticas, e o tempo voou. Lúcia se despediu de seus alunos com um abraço coletivo, lembrando-os da importância da amizade e do respeito. "Não se esqueçam, a arte é uma forma de expressar quem somos. Levem isso com vocês", disse enquanto os alunos se levantavam animados para ir embora. No entanto, quando a maioria das crianças já havia saído, Lúcia notou que Ana ainda estava sentada, com os olhos fixos na porta. A professora sentiu um aperto no coração ao perceber que a menina estava visivelmente nervosa. O tio Carlos havia chegado e estava à porta, esperando por ela. O olhar de Ana se encheu de medo e ela mordeu o lábio inferior, hesitando em se levantar. "Professora, eu não quero ir", Ana finalmente murmurou, a voz tremendo. O pedido saiu de seus lábios como um sussurro quase inaudível, mas Lúcia ouviu claramente a angústia nas palavras da menina. "Por que não, Ana? O que está acontecendo?" Lúcia perguntou, agachando-se para ficar na altura da aluna. Ana olhou para o tio, que a observava com uma expressão impassível, e então desviou o olhar, encolhendo os ombros. "Por favor, professora, não me deixe ir. Eu não quero ir com ele." A súplica de Ana fez o coração de Lúcia acelerar. Ela percebeu que havia algo muito mais profundo e sério acontecendo. O tio Carlos, percebendo a cena, aproximou-se e puxou a menina pelo braço, ignorando o pedido dela. "Vamos, Ana, não temos tempo a perder", disse Carlos com uma voz firme, arrastando a menina em direção à porta. Lúcia se levantou, a preocupação aumentando em seu peito. A cena a incomodava profundamente. A resistência de Ana não parecia ser apenas birra de criança. "Espere um momento, Carlos", Lúcia interveio, colocando-se entre o tio e a menina. "Ana não parece bem. Ela precisa de um tempo." Carlos a olhou surpreso e irritado. "Não se meta, professora. Isso é um assunto familiar." "Mas Ana é minha aluna e estou preocupada com ela", Lúcia respondeu, tentando manter a calma. "Se há algo errado, eu preciso saber." "Ela só está sendo difícil, como sempre." "Vamos, Ana. É hora de ir para casa", insistiu Carlos, puxando-a mais uma vez. Ana olhou para Lúcia com olhos suplicantes, como se esperasse que a professora pudesse resolver a situação. O desespero na expressão da menina fez o sangue de Lúcia ferver. "Carlos, eu não posso deixar que você a leve assim. Eu preciso entender o que está acontecendo", disse Lúcia decidida. Carlos, percebendo que a situação estava se complicando, soltou um riso sarcástico. "Você acha que tem algum poder aqui? Isso não é da sua conta, professora. Vamos, Ana." "Por favor, não me faça ir." Ana chorou, puxando-se para trás, tentando resistir. O desespero era palpável, e por um momento, Lúcia sentiu que precisava agir de alguma maneira.
O que quer que estivesse acontecendo na vida da menina parecia sério, e ela não poderia simplesmente assistir a isso. "Eu não vou deixar que você a leve, Carlos", Lúcia declarou com a voz mais firme do que se sentia por dentro. "Se você não a respeitar, eu vou chamar a diretora." Carlos a encarou com uma expressão ameaçadora. "Você não tem ideia de com quem está lidando, professora. Não tente me parar." Nesse momento, Lúcia percebeu que estava diante de uma situação muito mais complexa do que imaginara. O olhar de Ana, misturado entre medo e esperança, a fez perceber que a vida da menina estava em jogo. Ela precisava saber mais, entender o que estava por trás daquele relacionamento e, acima de tudo, proteger a garota de qualquer mal. "Eu vou investigar. Não posso deixar isso assim", pensou Lúcia enquanto observava a Ana sendo puxada para fora da sala. A cena se desenrolou lentamente, como se o tempo tivesse parado. O coração de Lúcia batia forte e a preocupação por Ana a consumia. Quando a porta se fechou atrás deles, Lúcia se sentiu invadida por um misto de impotência e determinação. Ela sabia que precisava agir, que não poderia deixar que a situação se tornasse ainda mais complicada. O que quer que estivesse acontecendo na vida de Ana, ela não descansaria até descobrir a verdade. A conexão que havia formado com a aluna a impulsionava a lutar. Enquanto a sala de aula esvaziava, Lúcia se sentou em sua mesa, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O futuro de Ana estava incerto, mas uma coisa era certa: Lúcia não desistiria facilmente. Lúcia estava sentada à mesa da sala dos professores, o olhar fixo em uma pilha de papéis que continha as avaliações dos alunos. No entanto, sua mente estava longe das notas e das correções. A cena que presenciara mais cedo ainda ecoava em sua cabeça. A súplica de Ana. "Por favor, professora, não me deixe ir!" reverberava em seus pensamentos como um grito desesperado por ajuda. Ela sabia que havia algo de errado na situação da menina, e a inquietação em seu coração crescia a cada instante. Com um suspiro profundo, Lúcia decidiu que precisava entender melhor a situação. Era hora de conversar com a doutora Marisa, a coordenadora da escola. Lúcia se levantou, ajeitou a blusa e caminhou até a sala da coordenadora, seu estômago repleto de borboletas. Ao bater a porta, ouviu a voz familiar de Marisa, a convidando para entrar. "Lúcia, que bom te ver!" disse Marisa com um sorriso acolhedor. "Oi, doutora Marisa. Desculpe interromper, mas preciso falar com você sobre a Ana, uma das minhas alunas", começou Lúcia um pouco hesitante. Marisa franziu a testa, indicando que estava ouvindo com atenção. Lúcia contou sobre o incidente do final da tarde e como a menina parecia aterrorizada com a ideia de ir embora com o tio. A coordenadora ouviu em silêncio, sua expressão mudando sutilmente conforme Lúcia falava. "Eu já ouvi algumas coisas sobre a família da Ana", comentou Marisa finalmente. "Houve denúncias anônimas no passado, mas nada foi provado. A família está em um limbo e parece que, por algum motivo, ninguém se atreve a investigar a fundo." "O que você quer dizer com limbo?" perguntou Lúcia, a preocupação se intensificando. "As denúncias foram sobre negligência e possíveis abusos, mas quando os assistentes sociais foram até a casa, não encontraram evidências suficientes para intervir. A mãe, Valquíria, sempre pareceu desinteressada, como se estivesse em outro mundo", explicou Marisa, olhando para o chão. "E o tio, Carlos, tem uma presença forte e intimidante. Ninguém se atreve a fazer perguntas." Lúcia sentiu um frio na espinha. A situação era mais complexa do que imaginara, e a ideia de que Ana pudesse estar em perigo a deixava inquieta. Com um aceno de cabeça, Lúcia agradeceu a Marisa pela informação e decidiu que não poderia esperar mais. Era hora de agir. Após a escola, Lúcia dirigiu-se à casa de Ana. O caminho era familiar, mas sua mente estava turva com incertezas. Ao chegar, ela hesitou na entrada, observando o cenário. A casa estava bagunçada, com brinquedos espalhados pelo quintal e janelas empoeiradas. O ambiente parecia pesado, como se a própria casa estivesse carregando os fardos da família. Ela bateu à porta e, após alguns momentos, Valquíria apareceu, a expressão distante e desinteressada. "Oi, Lúcia. O que você está fazendo aqui?" perguntou Valquíria, sem muito entusiasmo. "Oi, Valquíria. Eu vim ver como a Ana está. Fiquei preocupada com o que aconteceu na escola", respondeu Lúcia, tentando manter um tom amigável. A mãe deu de ombros, como se a preocupação de Lúcia não tivesse importância. "Ela está por aí. Não se preocupe, não é a primeira vez que ela se mete em confusão",
disse Valquíria, afastando-se da porta. Lúcia sentiu um aperto no peito. A mulher parecia tão alheia ao que estava acontecendo com a filha. Ela entrou na casa e logo encontrou Ana no pequeno quarto, desenhando em um caderno. A menina olhou para cima com um misto de alívio e medo ao ver a professora. "Oi, Ana", disse Lúcia tentando sorrir. "Posso me sentar com você?" Ana assentiu, mas seu olhar estava distante, como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. Lúcia se sentou ao lado da menina e começou a perguntar sobre a escola, mas logo percebeu que a conversa não estava funcionando. Ana parecia sufocada pelas suas emoções, e Lúcia decidiu ser mais direta. "Ana, eu fiquei preocupada com você. O que aconteceu com o seu tio, Carlos? Por que você não quer ir com ele?" perguntou Lúcia com a voz suave. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, e ela rapidamente desviou o olhar. Ele faz coisas estranhas com a mamãe, coisas que me deixam assustada", disse Ana, a voz trêmula. "Que tipo de coisas, Ana?" indagou Lúcia com o coração acelerado. "Ele fala coisas que não entendo, mas a mamãe parece sempre aceitar. Ele diz que é para proteger a gente, mas eu sinto que não é verdade. Eu não quero ficar sozinha com ele", confessou Ana, a voz se quebrando. O coração de Lúcia apertou-se. A menina estava tão assustada e Lúcia sabia que precisava fazer algo. "Eu prometo que estou aqui para te ajudar, Ana." "Você não está sozinha", disse Lúcia segurando a mão da menina. "Mas precisamos ser corajosas e falar sobre isso." Ana olhou para Lúcia, um misto de esperança e medo em seu olhar. "E se ele ficar bravo?" perguntou a menina, sua voz quase um sussurro. "Eu estarei com você, Ana. Não deixarei que nada aconteça com você", garantiu Lúcia, sentindo-se cada vez mais determinada. O que mais a preocupava era a relação entre Valquíria e Carlos. Lúcia sabia que precisava entender melhor a dinâmica daquela família. Decidida, levantou-se e caminhou em direção à mãe de Ana, que estava na sala, aparentemente imersa em seus próprios pensamentos. "Valquíria, você sabe que a Ana está com medo do Carlos?" começou Lúcia com cautela. Valquíria virou-se lentamente, parecendo confusa. "Medo? Ela só está sendo criança. Crianças têm medo de coisas que não conhecem", respondeu Valquíria com desdém. "Não, Valquíria. A situação é mais séria do que isso. Ana precisa de sua proteção", insistiu Lúcia, a voz firme. "Eu sou a mãe dela, sei o que é melhor. Carlos está só ajudando", disse Valquíria, a defensiva. Lúcia sentiu a frustração borbulhando. Era difícil lidar com a negação de Valquíria, mas ela não podia desistir. A segurança de Ana estava em jogo. "Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas precisamos conversar sobre isso. Carlos pode não ser a pessoa que você pensa que ele é. Ana precisa de um ambiente seguro." Lúcia tentou argumentar, mas Valquíria parecia cada vez mais distante. "Eu não quero ouvir isso! Você não sabe o que está falando!" Valquíria disparou, a voz elevada. Lúcia sentiu um nó na garganta. Era como se estivesse lutando contra uma parede invisível. Ela queria ajudar, mas a resistência de Valquíria a deixava sem opções. Ao olhar para Ana, que observava a cena com um olhar apreensivo, Lúcia soube que precisava agir. A menina precisava de proteção, e Lúcia estava determinada a encontrá-la, mesmo que isso significasse enfrentar a mãe da menina. "Valquíria, eu estou aqui para ajudar você e Ana. Não quero interferir, mas se você não puder protegê-la, precisaremos de outros recursos", Lúcia disse, a determinação em sua voz. "Recursos? O que você quer dizer com isso?" Valquíria questionou com uma expressão de desconfiança. "Quero dizer que há pessoas que podem ajudar, que entendem situações como essa. Não precisamos fazer isso sozinhas", Lúcia respondeu, a voz mais suave. "Você não sabe do que está falando? Carlos é parte da nossa família!" Valquíria gritou, a raiva transparecendo. Lúcia percebeu que a conversa estava se tornando improdutiva. Com um suspiro, decidiu que não poderia forçar Valquíria a ver a verdade. Mas o que fazer agora? O medo de Ana era palpável, e Lúcia sabia que precisava agir rapidamente. Ela saiu da casa, o coração pesado. O desafio agora era encontrar uma maneira de ajudar Ana, de protegê-la daquela situação. Lúcia não tinha certeza de qual seria o próximo passo. Mas uma coisa era certa. Ela não desistiria. Ana precisava dela. E Lúcia estava disposta a lutar por sua segurança,
mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e incertezas. Lúcia acordou com uma sensação de urgência. O dia se desenrolava com o mesmo ritmo habitual, mas o que acontecia em sua mente era uma tempestade de preocupações. A imagem de Ana, a pequena aluna que implorou para não ir embora com o tio, a assombrava. As palavras da menina ecoavam em sua cabeça. "Por favor, professora, não me deixe ir." A professora sabia que precisava agir, e a ideia de procurar ajuda começou a tomar forma. Depois de um café rápido, Lúcia decidiu que seu primeiro passo seria visitar uma ONG que trabalhava com crianças em situações de risco. A ideia de que outros profissionais poderiam dar apoio a Ana a deixou um pouco mais aliviada. Ao chegar à ONG, foi recebida por uma mulher de cabelos cacheados e um sorriso acolhedor. "Oi, meu nome é Rita. Como posso te ajudar?" perguntou a mulher, sentando-se à mesa com Lúcia. "Oi, eu sou a Lúcia, professora da escola pública, onde uma das minhas alunas, Ana, vive uma situação complicada. Eu vi a menina implorar para não ir embora com o tio dela, e desde então não consigo parar de pensar no que pode estar acontecendo." Lúcia falou rapidamente, sentindo a tensão aumentar em seu peito. Rita escutou atentamente, fazendo anotações em um bloco. "É muito bom que você esteja preocupada, Lúcia. Muitas vezes, crianças nessa situação não têm ninguém que as defenda. Podemos investigar esse caso e ver como podemos ajudar a Ana. Você já falou com a mãe dela?" "A mãe? Eu a conheci, mas parece tão distante e desinteressada. Não sei se ela pode ser de ajuda. O tio Carlos parece ter uma influência muito forte sobre elas." Lúcia respondeu, a preocupação evidente em sua voz. "Você está certa em ter cuidado. Muitas vezes, essas dinâmicas familiares são complexas e perigosas. Vamos fazer uma visita à escola para conversar com a Ana e entender mais sobre a situação dela", sugeriu Rita com determinação. Nos dias que se seguiram, Lúcia observava a Ana com um olhar atento. A menina parecia cada vez mais ansiosa, seus olhos castanhos frequentemente desviando o olhar, como se estivesse sempre em alerta. Durante o intervalo, Lúcia se aproximou de Ana, tentando criar um espaço seguro. "Ana, querida, como você está se sentindo hoje?" perguntou Lúcia com um tom suave. Ana hesitou, mordendo o lábio inferior. "Eu estou bem, professora", respondeu, mas a maneira como olhou para o chão denunciava sua inquietação. "Você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, não é? Eu estou aqui para te ajudar." Lúcia insistiu, percebendo que a menina precisava de mais do que palavras de conforto. A pequena lançou um olhar furtivo em direção aos colegas que brincavam, antes de sussurrar: "Eu só quero ficar na escola. Não quero ir para casa." Lúcia sentiu um frio na barriga. "Você tem medo de ir para casa, Ana?" perguntou com cuidado. Ana assentiu lentamente, a expressão de medo se intensificando. "O tio Carlos, ele fica bravo quando eu não quero ir. Ele diz que eu tenho que obedecer." O coração de Lúcia apertou. Era claro que havia algo muito mais profundo e perturbador acontecendo. "Ana, você pode me dizer por que você tem medo dele? O que ele faz?" Lúcia questionou, mantendo a voz calma. A menina hesitou novamente, olhando para os lados, como se esperasse que alguém pudesse ouvir. Ele fala coisas estranhas com a mamãe. Às vezes eles brigam e eu fico no meu quarto. E depois ele vem e me diz que eu não posso contar nada." Lúcia sentiu um nó se formar em sua garganta. "Ana, você é muito corajosa por compartilhar isso comigo. Eu prometo que vou fazer o possível para te ajudar", disse, tentando transmitir segurança à menina. Enquanto as semanas passavam, a tensão aumentava. Lúcia tentava se aproximar de Ana durante as aulas, mas a menina parecia cada vez mais retraída. Em uma aula de arte, onde normalmente as crianças se entregavam à criatividade, Ana estava absorta, seu lápis rabiscando freneticamente o papel. Lúcia se aproximou, curiosa para ver o que a menina estava criando. Quando olhou de perto, seu coração disparou. Ana havia desenhado uma cena sombria, com figuras de adultos ameaçadores cercando uma ninha assustada, que parecia idêntica a ela. As linhas estavam tortas e as cores eram escuras, predominando o preto e o cinza. "Ana, querida, o que você está desenhando?" Lúcia perguntou, sua voz trêmula. Ana, em vez de responder, recuou, cobrindo o desenho com as mãos. "Nada, professora. É só um desenho." "Você sabe que pode me contar, não sabe?"
Estou aqui para te ouvir, insistiu Lúcia, sentindo a urgência de criar um espaço seguro. Eu não quero que ele fique bravo. Se eu contar, ele pode fazer algo com a mamãe. Ana murmurou, os olhos cheios de lágrimas. Lúcia percebeu que a menina estava presa em um ciclo de medo e manipulação que a impedia de buscar ajuda. Ana, você não está sozinha. Eu estou aqui e não vou deixar que nada aconteça com você. Às vezes precisamos ser corajosos e falar sobre o que nos preocupa. Você pode confiar em mim, disse Lúcia tentando acalmar a menina. Ana olhou para Lúcia hesitante. Mas, e se ele descobrir que eu contei? Eu prometo que farei o melhor para protegê-la. Você tem que acreditar que há pessoas que se preocupam com você e que querem ajudar. Lúcia disse com os olhos brilhando de sinceridade. A conversa se tornou um ponto crucial. Lúcia sabia que precisava agir, mas a sensação de impotência a consumia. A cada dia que passava, a pressão aumentava, e ela se sentia cada vez mais compelida a tomar uma atitude, por Ana e por todas as crianças em situações semelhantes. O que mais a preocupava era a possibilidade de que, se não fizesse nada, o ciclo de medo e abuso se perpetuasse. Naquela noite, enquanto Lúcia tentava dormir, pensou em como poderia ajudá-la. O que mais poderia fazer? As palavras de Ana ressoavam em sua mente, e ela sabia que a situação era mais grave do que imaginara. O que ela não sabia era que a luta estava apenas começando, e os desafios que viriam testariam não apenas sua determinação, mas também sua coragem e resiliência. Lúcia respirou fundo, observando a casa onde Carlos morava. O coração batia acelerado, e a determinação em seu olhar refletia a urgência da situação. A casa, localizada em um bairro que, embora tivesse seu charme, exalava desconfiança, parecia mais uma fortaleza do que um lar. As paredes cobertas de tinta descascada e o jardim mal cuidado eram um retrato do que acontecia por trás das portas fechadas. Antes de tocar a campainha, Lúcia ajustou a blusa e se preparou mentalmente para o que poderia encontrar. Assim que a porta se abriu, Carlos a recebeu com um olhar que misturava curiosidade e desconfiança. Ele era um homem de estatura média, com uma expressão dura e um jeito brusco que a fez sentir um frio na barriga. "O que você quer?" perguntou ele, cruzando os braços. "Boa tarde, Carlos. Sou Lúcia, professora da Ana. Vim conversar um pouco sobre a situação dela", disse Lúcia, tentando manter a voz firme, apesar da ansiedade que a consumia. Carlos ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a visita. "Ana, o que você tem a ver com isso? Ela está bem." "Ela não parece estar bem", Lúcia insistiu, decidida a não se deixar intimidar. "A Ana me contou algumas coisas que me preocupam. Posso entrar?" Carlos hesitou, mas após um breve momento de tensão, deu espaço para que ela entrasse. Assim que pisou no interior da casa, Lúcia sentiu uma mudança na atmosfera. O ar estava pesado e o ambiente era escuro, com cortinas grossas que bloqueavam a luz do sol. A sala estava desorganizada, com brinquedos espalhados pelo chão e um cheiro de cigarro impregnando o ar. "Você não precisa se preocupar. A Ana é uma boa menina. Apenas precisa de um pouco de disciplina", Carlos afirmou, tentando desviar o assunto. Ele se acomodou em uma poltrona desgastada, enquanto Lúcia se mantinha em pé, observando. "Disciplina não é o que a Ana precisa. Ela precisa de um ambiente seguro e amoroso. Eu vi como ela fica quando você chega para buscá-la na escola", respondeu Lúcia, seu tom firme, mas respeitoso. Carlos sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Você não sabe do que está falando. A família dela tem seus problemas, e eu estou apenas tentando ajudar." Lúcia não se deixou abalar. "Ajudar como?" "A Ana tem medo de você, Carlos. Ela não quer ir para casa quando você aparece. Ela é uma criança. Crianças têm medos irracionais. Não podemos ceder a isso", Carlos rebateu, com um tom de voz cada vez mais elevado. "O que você pensa que está fazendo aqui, se intrometendo na minha família?" "Estou tentando ajudar, Carlos. Você precisa entender que essa situação não é saudável para ela. E não estou sozinha nessa. Vou buscar ajuda se necessário", Lúcia disse, decidida a não recuar. Carlos se levantou, agora bem próximo dela, e a encarou com um olhar ameaçador. "Aconselho você a se afastar. Não se intrometa na vida da Ana novamente. Não quero saber de suas opiniões." Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. "Se você realmente se importasse com ela, estaria disposto a ouvir o que estou dizendo.
Essa criança merece ser protegida. Carlos a observou por um momento, seus olhos escuros refletindo uma mistura de raiva e algo que Lúcia não conseguia identificar. Finalmente ele recuou, respirando fundo. Você não sabe com quem está lidando. Não subestime a minha capacidade de cuidar da Ana. Lúcia se despediu, sentindo que a conversa não havia avançado como esperava, mas ainda assim havia conseguido plantar uma semente de dúvida na mente de Carlos. Ao sair, o peso em seu peito aumentou. Ela tinha a sensação de que a situação era muito mais complicada do que imaginara. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Os olhos de Ana, cheios de medo e desespero, não saíam de sua mente. Ela se lembrou das palavras da menina, sobre os acordos entre sua mãe e o tio, e como isso a deixava em uma posição vulnerável. O que Carlos realmente fazia? Que segredos estavam escondidos nas sombras daquela casa? No dia seguinte, Lúcia decidiu que precisava entender melhor a relação entre Ana e sua mãe, Valquíria. Foi até a casa da mulher, já que tinha um contato anterior com ela. A casa era tão sombria quanto a de Carlos, mas havia algo de diferente. Havia uma certa desorganização que parecia refletir uma batalha interna. Valquíria estava sentada em um sofá já desgastado, com o olhar distante, como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. Oi, Valquíria. Sou Lúcia, professora da Ana. Começou Lúcia, sentindo-se um pouco hesitante. Valquíria olhou para cima e, por um breve momento, Lúcia viu uma centelha de reconhecimento em seu olhar. Ah, você é a professora que se importa com ela, disse Valquíria, sua voz soando cansada. Eu vim conversar com você sobre a Ana. Estou preocupada com ela e com o que está acontecendo em casa, Lúcia disse, observando a expressão de Valquíria mudar. A mulher parecia hesitar, mas então, como se uma barreira tivesse sido quebrada, começou a falar. Carlos, ele não é o que parece. Ele tem um jeito de manipular as coisas. Eu não sei como explicar, Valquíria disse, a voz tremendo. Ele faz acordos e eu tenho medo dele. Ele me controla. Controla como? Lúcia questionou, já pressentindo que a situação era mais grave do que pensara. Ele me ameaça. Se eu não fizer o que ele quer, ele diz que vai levar a Ana embora. Eu não posso deixar isso acontecer. Valquíria revelou, os olhos marejados. Mas eu estou presa. Não sei como sair dessa situação. Lúcia sentiu uma onda de tristeza. Valquíria estava claramente lutando contra suas próprias batalhas. Mas o que mais a preocupava era o impacto que isso tudo estava tendo sobre Ana. Você não está sozinha, Valquíria. Há pessoas que podem ajudar. A Ana precisa de você. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Acha que posso confiar em você? Valquíria perguntou, sua voz um misto de esperança e desconfiança. Sim, eu me importo com a Ana e quero fazer o que for preciso para protegê-la. Lúcia respondeu, sua determinação inabalável. Valquíria olhou para baixo e Lúcia percebeu que a mulher estava lutando contra suas próprias emoções. Eu só quero que ela fique segura. Não quero que nada aconteça com ela. Então vamos trabalhar juntas. Precisamos encontrar uma maneira de tirar a Ana desse ambiente tóxico, Lúcia disse, sentindo que estavam dando um passo importante, mesmo que pequeno, em direção à mudança. A conversa se estendeu por um tempo, com Valquíria revelando mais sobre suas dificuldades e a influência de Carlos em sua vida. A cada palavra, Lúcia sentia o peso da responsabilidade aumentar. A vida de Ana estava em jogo e ela não poderia falhar. A determinação de Lúcia crescia a cada minuto. E com isso, uma chama de esperança começava a surgir em meio à escuridão que cercava aquela família. Naquele dia, ao voltar para casa, Lúcia sentiu que estava se aproximando de uma verdade que precisava ser revelada. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas ela estava ciente de que ainda havia muitos desafios pela frente. A luta por Ana estava apenas começando e Lúcia estava disposta a enfrentar qualquer coisa para garantir que a menina tivesse a vida que merecia. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto Lúcia caminhava apressada em direção à escola, seu coração batendo acelerado. A reunião com a ONG havia sido reveladora, mas também alarmante. Ela sabia que a situação de Ana era crítica e que cada minuto contava. Ao entrar na escola, o silêncio que predominava no ambiente contrastava com a agitação que se agitava dentro dela. A sala estava vazia, mas a preocupação estava estampada em seu rosto.
Lúcia, você está bem? Perguntou a professora de ciências, Renata, que estava organizando algumas pilhas de provas na mesa. Não muito, Renata. Estou preocupada com a Ana. Você viu ela hoje? Lúcia respondeu, com a voz trêmula. Renata balançou a cabeça, seu semblante se tornando sério. Não a vi desde a semana passada. Você sabe como é a situação dela com o tio? Lúcia interrompeu a amiga, a frustração crescendo. É isso que me preocupa. Carlos tem uma influência enorme na comunidade. O que vamos fazer se ele conseguir desacreditar nossas denúncias? Renata suspirou, compreendendo a gravidade da situação. Talvez a ONG possa nos ajudar a reunir mais evidências. Eles têm recursos e profissionais capacitados. Sim, mas e se for tarde demais? Lúcia interrompeu novamente, o desespero quase transbordando. Ana precisa de nós agora. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era a coordenadora, a doutora Marisa, com a expressão preocupada. Lúcia, precisamos falar. Acabo de receber um telefonema de Valquíria. Carlos a está ameaçando novamente. Ele ficou furioso com as tentativas de denúncia. O coração de Lúcia afundou. O que ele disse? Ela não deu muitos detalhes, mas mencionou que ele estava furioso por ela ter falado com você e que ele a fez prometer que não envolveria ninguém mais. Marisa olhou nos olhos de Lúcia, transmitindo a gravidade da situação. Precisamos agir, Marisa. Ana não pode ficar mais tempo com ele. Lúcia implorou, sua voz quase um sussurro. Eu sei, mas o que podemos fazer sem comprovações concretas? Doutora Marisa questionou, tentando manter a calma. Precisamos encontrar Ana, Lúcia decidiu, a determinação tomando conta dela. Se ela estiver em perigo, não podemos esperar mais. As três mulheres se uniram, formando um plano emergencial. Elas decidiram que Lúcia procuraria Valquíria pessoalmente, enquanto Renata e Marisa tentariam reunir informações adicionais sobre Carlos e sua influência. Com um nó no estômago, Lúcia pegou seu carro e seguiu em direção à casa de Ana. Ao chegar à casa, o ambiente parecia ainda mais sombrio do que na sua visita anterior. A porta estava entreaberta e a atmosfera pesada que pairava no ar a fez hesitar. Lúcia respirou fundo e entrou. Valquíria? Chamou, sua voz ecoando pela casa desordenada. Não houve resposta. Ela caminhou até a sala, onde encontrou Valquíria sentada no sofá, com a cabeça baixa e os cabelos desgrenhados. Valquíria, precisamos conversar, Lúcia disse, tentando soar firme, mas seu coração estava acelerado. Eu não posso falar, Lúcia. Carlos, ele está muito bravo. Valquíria respondeu, mal levantando o olhar. Ele está ameaçando você? Lúcia perguntou, tentando captar a atenção da mulher. Valquíria assentiu lentamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele disse que, se eu falasse com você ou com qualquer outra pessoa, ele iria me fazer sofrer. E se algo acontecesse com ele, ele não me deixou esquecer o que poderia acontecer com Ana. Lúcia sentiu a raiva crescer dentro de si, mas também compaixão. Valquíria, precisamos ser fortes. Não podemos deixar que o medo controle nossas vidas. Ana precisa de você e de proteção. Ana, Valquíria murmurou, olhando para o chão. Eu não sei o que fazer. Ele controla tudo aqui. Não posso. Valquíria, você tem que lutar por ela. Se Carlos realmente a ama, ele não a trataria assim. Não podemos permitir que ele continue esse ciclo de medo. Lúcia insistiu, sua voz se elevando um pouco. Nesse momento, um barulho vindo do quintal chamou a atenção de Lúcia. Ela se levantou rapidamente, dirigindo-se até a janela. O coração dela quase parou ao ver uma sombra passar rapidamente. Ana! Ela gritou sem pensar. Ana, onde você está? Valquíria se levantou assustada. Não, ele vai ouvir! Não grite! Eu não posso ficar aqui parada, Lúcia respondeu determinada. Preciso encontrá-la. Ela saiu pela porta dos fundos, e a cena que encontrou a paralisou. Ana estava agachada atrás de uma árvore, com o olhar petrificado. Ao ver Lúcia, ela pulou para os braços da professora, como se estivesse buscando abrigo. Professora, eu não quero voltar. Eu não quero. A menina soluçou, suas palavras saindo entrecortadas. Lúcia a segurou firmemente, seu coração se partindo ao testemunhar o medo nos olhos da pequena. Shhh! Ana, está tudo bem. Você está a salvo agora. Eu estou aqui. Lúcia sussurrou, acariciando os cabelos da menina.
Você não precisa voltar para lá. Vamos ficar juntas. Ana olhou para Lúcia, a confiança e o medo se misturando em seu olhar. Mas e o tio Carlos? Ele vai me pegar. Não, não vai. Nós vamos encontrar uma maneira de mantê-la a salvo. Lúcia prometeu, olhando nos olhos da menina com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Mas precisamos ser espertas. Você pode me ajudar? Ana assentiu lentamente, ainda assustada. Mas a presença de Lúcia parecia dar-lhe um pouco de coragem. Eu posso esconder, professora. Eu sei onde ele não vai procurar. Ótimo! Vamos para o parque, então, onde podemos nos reunir com a equipe da ONG. Lúcia sugeriu, enquanto puxava Ana para perto. Você se lembra do que falamos sobre eles? Eles estão aqui para ajudar. As duas caminharam em direção ao parque, a tensão pairando no ar. O vento soprava suavemente, mas Lúcia sentia que o tempo estava se esgotando. Elas precisavam agir rapidamente antes que Carlos percebesse que Ana havia sumido. No parque, o cenário era mais calmo, com crianças brincando e adultos passeando. Mas para Lúcia, a tranquilidade era enganadora. Ana, onde você se sente mais segura? Precisamos de um lugar para conversar. Lúcia perguntou, olhando ao redor. Ali, naquela árvore grande. Ana apontou, sua voz hesitante, mas cheia de esperança. Elas se dirigiram até lá, e Lúcia se agachou, olhando nos olhos da menina. Vamos nos esconder aqui e esperar a equipe chegar. Estão vindo a caminho, e assim que chegarem, vamos planejar como ajudar você. Lúcia disse, tentando confortá-la. Ana assentiu, mas o medo ainda estava presente em seu olhar. Você vai ficar comigo, né? Claro, Ana. Eu nunca vou deixar você sozinha. Lúcia garantiu, tomando a mão da menina e segurando-a firmemente. Elas se acomodaram atrás da árvore, enquanto Lúcia tentava acalmar a pequena, contando histórias e fazendo-a rir, mesmo que um pouco. Lúcia sabia que a batalha estava longe de acabar, mas ao olhar para Ana, sentia que elas estavam juntas nessa luta. E com isso, ela encontrou a força que precisava para enfrentar o que estava por vir. Lúcia respirou fundo, tentando acalmar os nervos que a consumiam enquanto se dirigia ao escritório da ONG. O plano para proteger Ana estava em andamento, mas a pressão da situação a deixava ansiosa. Ao entrar, encontrou-se com Helena, uma assistente social experiente, que a aguardava com um semblante sério. Lúcia, precisamos ser estratégicas, começou Helena, ao perceber a expressão preocupada da professora. O que sabemos sobre Carlos e sua influência? Ele é manipulador e parece ter um controle absoluto sobre Valquíria. Respondeu Lúcia, lembrando-se da fragilidade da mediana. Se conseguirmos provas que mostrem que ele é uma ameaça, poderemos agir. Helena assentiu, pensativa. Vamos precisar de testemunhos, e é essencial que Ana se sinta segura para falar. Ela precisa saber que estamos do lado dela. A conversa fluiu com ideias e estratégias, mas a ansiedade de Lúcia não diminuía. Ao final da reunião, Helena a incentivou a buscar Ana e tranquilizá-la antes do próximo passo. A professora saiu da ONG com a determinação renovada, mas ainda sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. No dia seguinte, Lúcia se dirigiu à escola com um nó na garganta. Assim que entrou na sala de aula, avistou Ana, sentada em seu canto habitual, com os olhos perdidos no nada. A professora se aproximou, sentindo a urgência de confortar a menina. Ana, você está bem? Perguntou Lúcia com suavidade, agachando-se para ficar ao nível da aluna. A menina olhou para Lúcia, seus olhos grandes e assustados. Professora, o tio Carlos vai me levar de novo. Eu não quero ir, confessou, a voz tremendo. Eu sei, querida, mas estamos fazendo o possível para que você fique segura. Você se lembra do que conversamos? Lúcia tentou infundir um pouco de esperança nas palavras. E se ele não deixar? Ana olhou para o chão, os dedos entrelaçados como se buscasse apoio em si mesma. Ele não vai, Lúcia afirmou, segurando a mão da menina. Você é forte e nós temos pessoas que podem nos ajudar. Confia em mim. Após a aula, Lúcia decidiu que era hora de visitar Valquíria novamente. Precisava entender melhor a situação da mãe de Ana, que parecia ser uma peça crucial no quebra-cabeça que envolvia Carlos. Ao chegar ao apartamento, a atmosfera pesada e desorganizada a recebia como uma nuvem opressiva. Valquíria estava sentada no sofá, com os olhos perdidos na televisão, alheia ao mundo ao seu redor. Valquíria?
Lúcia chamou, tentando quebrar o gelo. A mulher virou a cabeça lentamente, sem muita expressão. "O que você quer?" perguntou Valquíria, a voz monocórdia. "Eu vim saber como você está e como a Ana está se sentindo." Lúcia disse, sentindo a necessidade de criar uma conexão. "A Ana é uma garota difícil", Valquíria respondeu sem olhar nos olhos de Lúcia. "Carlos é quem cuida dela. Ele sempre esteve por perto. Mas você também é a mãe dela. Você não pode permitir que ele a controle desse jeito", Lúcia disse com firmeza. Valquíria suspirou, parecendo derrotada. "Eu não sei o que fazer. Ele me ameaça e eu não tenho força para lutar. Valquíria, precisamos que você nos ajude. Se você não agir, Carlos pode levar Ana para longe." Lúcia implorou, a preocupação transparecendo em sua voz. As palavras de Lúcia pareciam tocar algo dentro de Valquíria. Ela finalmente a olhou nos olhos, um brilho de medo e desespero surgindo no olhar. "O que você sugere? Precisamos de provas, de informações que possam nos ajudar a proteger a Ana. Você pode não estar sozinha nessa?" Lúcia falou esperançosa. A conversa prosseguiu e Valquíria começou a abrir-se, revelando detalhes sobre a manipulação que sofria nas mãos de Carlos. Enquanto isso, Lúcia sentia que o tempo estava se esgotando. Sabia que era necessário agir rapidamente. Na semana seguinte, o tribunal foi agendado. Lúcia estava nervosa, mas determinada a fazer tudo o que fosse necessário para proteger Ana. A sala estava cheia de pessoas, e a atmosfera era tensa. Quando o juiz chamou Ana para testemunhar, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Lúcia estava ao lado de Ana, tentando passar confiança para a menina. Mas quando Carlos entrou na sala, um sorriso arrogante no rosto, a tensão aumentou. Ele estava acompanhado por um advogado astuto, que parecia preparado para qualquer coisa. "Sua honra, gostaria de apresentar documentos que provam que Valquíria é incapaz de cuidar da filha", Carlos declarou, com uma frieza que causou arrepios em Lúcia. O advogado de Carlos apresentou uma série de laudos médicos e documentos que afirmavam que Valquíria estava em condições financeiras e emocionais inadequadas para criar Ana. Lúcia ficou em choque, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. "Isso não é verdade!" gritou Lúcia, levantando-se. "Valquíria precisa de apoio, não de acusações!" O juiz a silenciou com um olhar severo, mas Lúcia já estava tomada pela indignação. Ana estava ao seu lado, com os olhos arregalados de medo. Lúcia se agachou novamente, segurando as mãos da menina. "Ana, tudo vai ficar bem. Eu estou aqui com você", disse a professora, sua voz baixa e reconfortante. Carlos, por outro lado, parecia desfrutar do espetáculo. Ele olhou para Ana, um sorriso vitorioso nos lábios. A menina se encolheu, sentindo o peso da pressão sobre seus ombros pequenos. A audiência continuou e a cada palavra da defesa de Carlos, Lúcia sentia a impotência crescer. Ele estava manipulando a situação a seu favor, e a cada momento, a confiança de Ana parecia se esvair. O olhar de Carlos, cheio de triunfo, era um lembrete cruel de que a luta estava longe de terminar. Quando o juiz pediu um intervalo, Lúcia se virou para Ana, que estava com os olhos cheios de lágrimas. "Ana, você é forte. Vamos encontrar uma maneira de superar isso", prometeu Lúcia, sentindo seu coração se apertar. "E se ele ganhar?" Ana perguntou, a voz falhando. "Não vamos deixar que isso aconteça. Nós temos pessoas que estão aqui para nos ajudar, e eu não vou desistir de você", Lúcia respondeu, a determinação crescendo dentro dela. Enquanto a audiência recomeçava, Lúcia percebeu que a luta estava apenas começando. Carlos havia encontrado uma maneira de manipular o sistema, e a batalha pela custódia de Ana seria mais difícil do que ela jamais imaginou. Mas uma coisa era certa: Lúcia não desistiria. Ela se comprometeu a lutar com todas as forças para proteger aquela menina que conquistara seu coração e sua determinação. O futuro era incerto, mas Lúcia sabia que juntas elas poderiam enfrentar qualquer desafio.